Olá, gente. Vamos para o capítulo 1 da Mil e Uma Noite. Começa com Sherazade atrasada para sua reunião de trabalho, aonde todos lhe aguardam. Ela chega bem ofegante. On está com raiva pelo atraso dela. Ela chega e pede licença e pede mil desculpas. E ele fica calado com aquela cara de ironia para ela. Ela então dá procedimento à reunião. A Sherazade é elogiada pelo trabalho, pelo colega que é apaixonado por ela, Kiran. Daí então, On é curto e grosso e manda ela dar detalhes sobre o trabalho. Aí corta para casa dela com seu filho, logo depois de ela ter saído da reunião e da empresa, quando ela recebe um telefonema do médico, que lhe avisando para encontrar com ela, pois queria falar com ela, para ela ir no hospital, para falar a respeito do negócio do transplante do filho dela. Corta para o escritório de Odur, que sua funcionária arquiteta bate na porta e pede para entrar. Ele ao telefone falando e que está no telefone falando, aí ela se senta a insinuar para ele como uma oferecida. Quando ele fica muito irritado com a capacidade de ela se oferecer e acha aquilo tudo um absurdo, toma uma drástica atitude, liga pro órgão responsável e manda despedir ela. Nisso, seu colega Kenan chega e fica olhando para ele, a observar a atitude dele, e ele muito descontrolado. E demite ela. Ela sai com aquela cara de morta. Corta para Sherazade no hospital, aonde o médico lhe explica da onde está vindo a doação de medula, a pessoa que vai doar, o que aconteceu, tal. Ela fica muito feliz e ao mesmo tempo não, porque está vindo de outro sofrimento, né, de outra família que está sofrendo. E quando o médico lhe chama para o escritório e diz que a doação custa aproximadamente 1 milhão, né? E ela chora muito, fica de boca aberta, desesperada, e o médico lhe informa para ela que terá que ser o mais rápido possível. Corta para ONU com Kenan na mesa falando de trabalho e de Sherazade. E como o Kenan elogia Sherazade. Tal, essas coisas assim, né? Aí corta para o escritório com Sherazade, aonde Penor encontra Sherazade arrasada. E sem saber o que fazer com o valor do médico, né, que lhe pediu, aí conta para sua amiga tudo o que aconteceu. Aí cai um dilúvio de chuva, Penor leva Sherazade para a mansão do avô, Buram, o avô do menino, né, que não gosta nada de vê-la ali. E toda a família, ela chega na hora da janta, toda a família fica a observar ela. E a esposa pede que ele atenda, né? Aí ele quase não recebe ela, né? No escritório, ele vai pro escritório, né? Ela tá caminhando pro escritório. Nisso ele entra com aquela cara de deboche, aquela coisa toda, e diz que ela não é bem-vinda ali, que ela é muita cara de pau. Ela fala, começa a explicar a situação que está ocorrendo, o que o filho precisa, tal, e que o neto dele precisa de uma doação urgentemente. Ele friamente lhe trata com ironia. A família na sala, culpando Sherazade pela morte de Hamed. A ex-sogra
defende-a chorando, sai da mesa e vai lá para o escritório escutar atrás da porta. Daí então, da porta do escritório, né? Daí então ela escuta que o garoto pode morrer e ela fica chocada. Daí então o avô da criança começa a ofender Sherazade, diz que não tem neto e que não a ajudará. Ela se desespera e chora muito e ela diz para ele ele pode odiar ela, mas ao neto não, que ele é pequeno, eu sei que ela se humilha, implorou para ele e acusa ela pela morte do filho, e ele diz para ela, e se ele tivesse com 10 vidas ele não daria nem a ela nem o filho dela. Ela diz que ele é uma pessoa muito cruel, e ele disse para ela que não voltasse mais por ali. Corta para casa de Ono, conversando com Querem, que todo ano é isso, ouvindo essas músicas na casa de sua mamãe. Aí ele não aguenta o chororô, né? Aí corta para casa de Sherazade, ela deitada, agarrada com seu filho, quando a amiga lhe chama para conversar e falar do pai do menino, né? E da avó sobre o casamento escondido, ela contando sobre o passado, né? E que o pai não perdoou, né? O pai da criança, o avô não perdoou o pai da criança e renegou ele após ter casado escondido com ela. E ela nem acredita, que a amiga nem acredita que ele teve a capacidade de nem ir no enterro do próprio filho. Que culpa ela pela morte dele e que no acidente havia brigado com ele e tudo. Que no acidente. Que assim, no dia do acidente, ela tinha brigado com ele, né? E ele bebeu muito, mas antes ele tinha brigado com o pai. Aí ele ficou bêbado, pegou o carro para falar com o pai, né? Porque ele tinha ligado, o pai dele tinha ligado para poder dizer desaforo para ela, ele descobriu. Aí ele pegou o carro bêbado e caiu pelos penhascos no mar. E aí é quando ela chora muito, assim, bem arrasada com a amiga. E esse é a primeira parte do primeiro capítulo